Aleluia. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8. Pode procurar na Bíblia que tem. Amós, depois de Mateus, está Amós. Amós 8. Uma das palavras mais comuns, ou pedidos mais comuns que recebo no meu dia a dia, é pedido para abrir uma igreja batista Betânia aqui e acolá, ali e acolhi. Não há um lugar onde eu vá que alguém não diga, pastor, não tem como abrir uma igreja batista Betânia aqui. Não foram poucos as ofertas de pessoas dizendo, eu dou o terreno. Num estado aqui bem pertinho do nosso, o empresário disse, eu dou o terreno e construo o templo. O senhor só monta a igreja aqui. Nós queríamos uma igreja como a Igreja Batista Betânia aqui. Nós queremos ter uma igreja com a visão da Igreja Batista Betânia, com um trabalho social, com a visão desse evangelho de serviço. Não é de usufruto, nem distorção de Deus, mas um evangelho que faz do homem caminho, que atenta para o necessitado, que tem o desejo de compartilhar, que fala de um amor que é materializado, que é visível, que é possível de se fotografar, porque ele é praticado, não é discursado. Todo canto. Eu tenho hoje, na minha caixa de e-mails, 2.224 e-mails a responder. Contei lá desses 2.200, não tenho como responder todos os e-mails hoje mesmo. Eu não tenho condição humana de atender a todos os que escrevem para mim hoje, não tenho a menor condição. Atendo aos que posso, respondo aos que posso, mas infelizmente são 500, 1.000 por semana, 150 a dia. Eu cliquei na internet, nos meus e-mails, e botei lá a palavra igreja e fui pensando os que tinham a palavra igreja e depois de separar todos eles, está lá, entre os 2.224, tem 86 como pedido de abertura de Igreja Batista Betânia no Brasil. Todo dia tem alguém dizendo, nós queríamos uma igreja. A pergunta que eu faço toda vez que me fazem uma solicitação dessa é, por que você quer? Sobretudo, me dá uma causa primeira para você querer uma igreja como a nossa lá. A resposta é quase que unânime, por causa da palavra. A gente ama a palavra da igreja, a gente tem prazer em ouvir a palavra da igreja. E a gente tem vontade de ter uma igreja que tenha a palavra que a Igreja Batista Betânia tem. E eu fico pensando, por que nós teríamos que ir para lá se o assunto é palavra? Será que não há palavra em outro lugar? Será que é só aqui que Deus fala? Será que é só aqui que Deus se manifesta pela palavra? A gente sabe que não. Todavia, eu e você sabemos que no Brasil que a gente vive e no mundo evangélico que a gente vive, está cada vez mais raro de se achar um lugar onde a gente se assenta e ouve uma palavra que nos confronte e que, sobretudo, nos faça pensar, que nos faça refletir sobre a vida. Não estou falando de unção, poder, glória, fogo, arrepio, não. Eu estou falando de uma palavra que a gente ouça, que seja equilibrada, que tenha a ver, de fato, com a palavra, que confronte a nossa vida, nos coloque como que diante do espelho da palavra e que faça com que a gente se autoexamine e que a gente sendo examinado, seja aprovado ou reprovado, mas que depois da palavra a gente tenha certeza de que a gente não é mais o mesmo. Uma palavra que alcança o ser humano, que o que nos difere do ser humano é a nossa capacidade de raciocínio. Portanto, se a palavra é para ser humano, esse ser humano tem que ser alcançado no seu raciocínio. Então é cada vez mais raro achar palavra no Brasil. Aí me veio a palavra essa semana, esse versículo que está aí, que eu e você já conhecemos muito bem. É uma palavra profética de Amós. E lá no versículo 11, nós vemos a palavra aí, o profeta dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra,
Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir o quê? As palavras do Senhor. Então perceba, ele diz, eu enviarei fome. Mas não é fome de pão e sede. Essa não precisa enviar porque nós a produzimos. A iniquidade aumenta, o amor esfria. E porque o amor esfria, o outro inexiste para nós. Então eu acumulo pão para mim, e porque eu tenho mais pão do que necessito, eu gero fome no planeta. Então a fome já graça. No Brasil, no mundo hoje, a cada 5 segundos morre uma criança de fome. 1/7 dos habitantes do planeta dormem com fome todos os dias. Então não é fome de pão e fome de sede, porque dessa nos encarregamos. Mas ele está dizendo que ele enviaria fome, mas fome de ouvir a palavra. Mas tem o versículo seguinte que diz assim: andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor. E leia comigo o restante. E não a acharão. Ele envia fome num tempo onde a palavra não mais existiria. Bom, se ele enviará fome, se haverá fome, e não haverá aquilo que a sacia, do que o texto está falando então? Que nós viveríamos um tempo de completa insatisfação espiritual. Que nós viveríamos um tempo onde nós não teríamos mais o que nós buscamos desde que nascemos, plenitude, satisfação. Quando você tem fome de pão, diz, poxa, estou com fome. A tua fome te conduz ao pão. Quando você come o pão, você sente satisfação. Você sente saciação ou saciamento, eu não sei como é que fala. Você se sente saciado. É saciação ou saciamento? Saciedade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não é? Então, você se sente satisfeito. Você sente saciedade, como vocês me ensinaram hoje. Nunca é tarde para aprender, não é? Então a gente se sente satisfeito. Então, nós temos satisfação. Por quê, pastor? Porque eu tive fome outrora, mas hoje eu me encontrei com pão e o pão me saciou. O Senhor está dizendo assim, haverá um tempo na terra em que virá sobre nós, da parte dele, fome pela palavra. E não será opcional, ela virá. E nós correremos de mar a mar, de sol a sol, do norte ao oriente, do sul ao norte, buscando essa palavra. Ou seja, nós vamos buscar saciedade, nós vamos buscar satisfação. E ele está dizendo, nós não vamos encontrar tal saciedade, nós não vamos encontrar tal satisfação. No versículo 13, está escrito assim, naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Ele usa virgens e mancebos como os jovens, os mais fortes, os mais viris, os que têm mais a gana. Mesmo os mais jovens, os mais fortes, os mais viris, nesse tempo de ausência de satisfação, portanto de insatisfação total, eles desmaiarão de sede. Deus fala de um tempo terrível. Porque nós teríamos pão, possivelmente teremos água, teremos, portanto, possivelmente provisão material, nosso corpo estaria bem, mas nosso interior estaria vazio, oco. Ele fala de um tempo, portanto, que os homens perderiam transcendência, eles caminhariam na terra como carnes andantes, carnes e tão somente carnes que estão acopladas a músculos e ossos, mas o interior estaria oco. É gente com quem você conversaria e descobriria que depois de 10 minutos que não há ninguém ali dentro. É só um pedaço de carne que anda, vazio. Ele fala de um tempo de vida completamente sem sentido. Ele fala de uma vida insuportável. Por quê? Porque não haveria mais palavra de Deus. E os apóstolos diziam, a tua palavra é o nosso alimento. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, é quem direciona a minha vida. Ele está dizendo, seria um tempo de fome e de fome intensa. Então,
Eu acredito que esse tempo se aproxima. Porque talvez essa fome ainda não seja generalizada. Mas a ausência de lugares onde a gente encontra a palavra já é uma realidade. E cada vez mais real e presente. Não somos todos nessa geração que temos fome da palavra. Pelo contrário, nossas fomes são outras e vamos falar sobre isso. Mas os lugares nos quais nós nos alimentamos, eles são cada vez mais raros. Então, 3 considerações que eu queria fazer com os irmãos nessa noite bem rápido. Primeiro, é que a fome a respeito da qual o texto fala é fome literalmente da palavra de Deus. Isso quer dizer que a humanidade sofreria uma mutação de fomes. As nossas fomes mudariam. Por que eu digo que nossas fomes mudariam? Porque as fomes do homem contemporâneo são diversas e distintas, mas elas não são unânimes quando o assunto é palavra. Nossa fome não é pela palavra hoje. Lembra que é palavra de Deus para o seu povo. É uma palavra profética sobre o seu povo, claro que pega toda a terra, mas ele está falando com gente sua. Ele está dizendo que a fome de vocês será de palavra, mas hoje não é. Hoje, por incrível que pareça, quais são as fomes mais comuns de gente que se diz o povo da palavra? Nossa fome hoje é de milagres. Como nós ambicionamos milagres, como nós gostamos da palavra milagre, como nós buscamos palavra milagre, como os lugares que vendem milagre, que giram em torno do milagre, que prometem milagre, que usam o testemunho de milagre para atrair multidões, como que esses lugares estão literalmente cheios, abarrotados e transbordando de gente, porque é gente atrás do milagre. E você já me viu falar sobre aqui, eu não vou falar de milagre, eu só estou citando milagre. Por que será que nós gostamos tanto de milagres? Por que o povo da palavra é o povo que hoje gosta tanto de milagre? Eu e você, que somos da mesma geração, quem tem aí 40, eu tenho 50, você tem 40 ou 30 e alguma coisa, é de um tempo em que nós crentes íamos para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, lembra? Todo mundo saía com a sua Bíblia na mão e ia para a igreja. Naquele tempo, o povo de Deus era chamado de quê? Como é que o crente era chamado? Bíblia. Ih, rapaz, fulano é Bíblia, não faz isso não. Ih, rapaz, fulano é Bíblia. Lá vai o Bíblia. Nós éramos chamados de Bíblia porque nós éramos um povo que amávamos a palavra e que andávamos com a palavra para lá e para cá. A palavra era primazia em nós. Hoje não há nenhum crente que seja chamado de Bíblia. Nós não somos mais chamados de Bíblia. A Bíblia saiu de debaixo do braço. A Bíblia saiu do lugar de primazia. A palavra de Deus não está mais nas nossas prioridades. Não somos mais. Nossas fomes são, sem dúvida alguma, por milagres. E por que nós amamos milagres? Porque milagres não requerem esforço nosso. Milagre quem trabalha é Deus. Milagre quem faz é Deus. Por que nós gostamos de milagre? Porque a gente não gosta de trabalhar. O milagre enquanto comércio é a filosofia do preguiçoso, do vagabundo. Não é só de fé quem crê em milagre. Nós cremos em milagres. Mas o fato de querer milagre o tempo inteiro não prova que eu sou um homem de fé. Porque a maioria dos milagres que os homens contemporâneos pedem são milagres cuja semente eles não plantaram e são milagres que eles não precisariam pedir se tivessem vivido como a palavra diz que tem que viver. Você já me viu falar sobre isso aqui? Estou eu como marido, vendo o meu casamento acabando, o divórcio já está quase sendo estabelecido, e eu venho para a igreja pedir um milagre. Deus, minha esposa disse que não quer mais, meu marido disse que não quer mais, não me ama mais. Então Deus faz o milagre, cura o meu casamento, salva o meu casamento. Tu és o Deus que criaste o casamento. Então Deus, tu és um Deus que abomina o divórcio, então cura o meu casamento. Nós estamos pedindo um milagre, que é um fruto, cuja semente nós não plantamos em tempo algum. Portanto, nós estamos esperando um milagre que nós sequer temos direito. Porque se tivéssemos vivido como a palavra ensina, nós não precisávamos estar pedindo esse milagre. Se o Neil, como marido, tivesse amado a sua esposa, se a esposa, porque amado pelo marido, se submetesse a ele, nosso casamento não estava em crise. Por que eu preciso um milagre sobre o meu casamento? Porque eu não ouvi a palavra, não amei minha mulher? Ou porque como mulher não fui submisso ao meu marido? Estamos pedindo como pai
a salvação dos nossos filhos. É a oração mais comum dos pais. Salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, liberta meu filho disso, liberta daquilo. Uma oração que é pertinente porque pai e mãe amam, mas possivelmente uma oração que nós não precisaríamos pedir se como pais não tivéssemos provocado ira aos nossos filhos. E o que é provocar ira aos nossos filhos? Dizer uma coisa para eles e ser outra. Ordenar uma coisa que nós mesmos não cumprimos. Exigir deles uma coisa que de longe, sequer de longe, a gente pratica. Sermos um exemplo, mas de incoerência. É o filho olhar para nós e dizer, o senhor é uma incoerência, pai. É minhas filhas olharem para mim e dizer, pai, o senhor prega tão bonito no púlpito, mas em casa o senhor não faz nada do que prega. O senhor fala tanto de santidade, mas o senhor é o cara mais carnal que eu conheço. O senhor fala que ama Deus, mas trata as coisas dele como se fossem coisas suas, sem a menor importância. Há uma incoerência. Isso gera ira nos nossos filhos. Por que gera ira nos nossos filhos a incoerência dos pais? Porque filhos têm pais como heróis. Filhos têm no DNA a necessidade de ter nos pais uma referência a qual seguir. Os pais têm a obrigação, não de terem uma mensagem para os filhos, mas de serem a mensagem para os filhos. Então, quando nós não somos uma coerência de mensagem pregada, de ordem dada e de vivência desenvolvida, nós provocamos aí nossos filhos. Nossos filhos acabam por não acreditar na nossa fé e muito menos no nosso Deus. Se fôssemos da palavra, não precisávamos pedir a salvação dos nossos filhos. Se nós fôssemos da palavra, nós não teríamos necessidade de milagre algum. A palavra milagre não seria sequer pronunciada entre nós. Porque nós estávamos vivendo a palavra. Hoje as nossas fomes são de milagres. A fome do povo de Deus hoje não é só por milagre, é por prosperidade. A teologia da prosperidade é um sucesso no mundo inteiro. E nós ajuntamos uma multidão de gente que vem para a igreja para se dar bem. Gente que vem para a igreja movida pela mensagem que diz que Deus tem uma bênção para você, que Deus vai prosperar você, que Deus vai honrar você. Eu não sei como é que as pessoas acham nossas caixas de e-mail, né? Às vezes chegam uns e-mails na tua caixa, que tu fala assim, de onde que esse cara tirou? Não é? Aí chegou no meu e-mail, não o do pastor, o pessoal, um convite para um congresso. Coaching espiritual. Eu falei, meu Deus, entrou na igreja. Coaching agora é moda, não é? Estamos formando coaching como forma, como forma flamenguista, não é? Sim, aos montes, não é? Então, é como se forma psicanalista hoje. O cara vai ali e faz um curso de um mês, eu sou psicanalista. Como se forma pastores hoje. O cara era um mecânico incompetente, então a mecânica dele faliu. Na mecânica ele abre uma igreja e diz, sou pastor. Hoje o coaching virou moda, virou banalidade. Agora tem o coaching espiritual. E ele estava chamando para um curso que ele ia dar. Para unção milionária. Para unção de milionários. Eu falei, unção de milionários. Conheço o sujeito. Mora nos Estados Unidos. E tive com ele pessoalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fui visitar um amigo nosso. Eu estava num estado, fui visitar um amigo nosso. André estava comigo. E esse amigo passava por uma crise muito grande, tirou um sabático, foi para lá. E eu estava lá ministrando, eu falei, pô, vou lá visitar meu brother. Quando eu vou na casa do meu brother, estou pensando que eu ia tomar um café com o meu brother, ele falou, nós vamos tomar um café na casa de fulano. Aí eu fui tomar um café na casa de fulano. Quando eu entro na casa de fulano, tem 8 pastores. E muito pastor junto não dá certo. Não é? Aí, fui tomar café, ô pastor Neil, tal, todo mundo me conhece, evidentemente. Puxa, que honra ter o senhor aqui, que não sei o quê, PPP. Eu falei, não, o prazer é meu. Não está fazendo aqui, pô, vim ver meu amigo. Vim trocar uma ideia, saber da alma dele e tal, mas com 8 não dá para trocar ideia, falar de intimidades. Não dá, o negócio vai ser supérfluo, não é? Superficial. Aí nós estamos sentados, conversa aqui, poxa, como é que está o Brasil, como é que está isso aqui? Pô, a gente tem ouvido o senhor, aquela coisa toda que eu uso o tempo todo tal. Aí daqui a pouco vê à mesa o nome de um dos meus melhores amigos que mora na Flórida.
O homem mais parecido com Jesus que eu conheço é esse homem, que é a minha referência de missões. Referência. Aprendi a amar missões por causa desse homem. É o homem mais parecido com Jesus hoje que eu conheço. Você é amigo de fulano, né? Sou muito amigo de fulano. Pois é, mas fulano... Ele começou a falar mal de fulano. Eu falei, ó, para. Eu estou na casa de vocês. Me sinto honrado por comer com vocês. Mas se vocês vão falar mal de um amigo meu, me espere sair daqui. Na minha frente vocês não vão falar dele. Constrangimento total. Não, nós não vamos falar mal dele. Não, vocês já falaram mal dele. Não vão fazer isso perto de mim. A ele eu conheço, a vocês não. Imagina, vão botar veneno no meu café. Daqui a pouco. Não permiti que falasse. Nessa mesa estava o negócio do milionário. No finalzinho, conversamos um pouco. Pedi oração pela dificuldade que passava. Pela necessidade pela qual passava. Quando eu recebo esse e-mail, eu falo assim, como é que o cara vai ministrar uma unção de milionário se ele está nisso há tanto tempo e até hoje não ficou? Como é que é isso? Mas, pasme, o número de inscrição de gente que está atrás de um evento evangélico, atrás da unção de milionário, é gigante. Eu estava numa reunião de um evento de pastores num estado não muito distante desse aqui. Veio pregar um pastor da América, que é o Papa da Prosperidade. Lá naquele evento de pastores, no café de pastores, pensa 2.000 pastores que veio ouvir o cara. Vamos lá, Neil, vamos lá, Neil, vamos lá, Neil. Eu falei, cara, eu não tenho nada para ouvir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui com amigos. Aí ele pega a palavra e diz assim, ó, Deus está me revelando que Ele está liberando nesta manhã a unção de milionários sobre 60 pastores aqui presentes. Eu falei, ah, meu Deus, ela vem de novo esse negócio. Mas, o que crê nessa palavra profética vai ter que semear, a palavra é semear, uma oferta de 3.000 reais. Meu irmão, tu via todo mundo preenchendo cheque. Unção de milionário desse homem, esse homem é próspero, ele é o Papa da Prosperidade. Todo mundo fazendo o cheque de 3.000 para semear na vida lá do homem. Aí quando veio da frente, veio uns 200 com um chequinho de 3.000 reais. Eu falei, engraçado, a unção é só para 60, meu. 140 vai dançar. Uns 200 levantaram. Eu falei, pelo menos um milionário saiu daqui. Quem tem entendimento, entenda. Eu fico pensando, por que a gente acredita que Deus veio para enriquecer a gente? Por que nós acreditamos que o dinheiro cai do céu, que a riqueza vem sobre a bênção do Senhor? Sabe por que a gente acredita? Porque a gente não é da palavra. Porque a Bíblia diz que nós devemos comer do suor do nosso rosto. Que a Bíblia me ensina que eu devo me contentar com o meu soldo. E se quiser um soldo maior, eu devo avolumar a minha disposição para o trabalho. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, também não coma. Portanto, quem não trabalha e come, está em pecado. Devia morrer de fome. Que é isso? Está escrito. Se algum de vós, diz Paulo, não quiser trabalhar, também não coma. O que eu como é como fruto do meu trabalho. Aí nós desperdiçamos a nossa juventude com baboseira, sem projeto. Tivemos oportunidade de estudar, não estudamos. Estávamos para ir nas baladas, pegando as menininhas, os menininhos. Nós não quisemos estudar, nós não quisemos fazer curso no Senai, no Senac. Nós desperdiçamos a nossa juventude em nada, no prazer, no hedonismo. Aí a juventude vai embora. O que dava prazer na juventude não dá mais aos 30. E o que sobra é uma juventude desperdiçada. Aí aos 35, não tem formação superior, não fez um concurso público, não passou no Senac para fazer uma formação profissional, não é técnico de nada e vem para a igreja querendo que Deus faça um milagre que te faça presidente da Petrobras. Não, Petrobras hoje é furada. Vamos para Furnas. Vamos para Furnas.
Acreditar nisso, irmão, é zombar da inteligência de Deus. Acreditar nisso é revelar que você não entendeu nada a respeito da palavra. A maioria das pessoas que eu me encontro frustradas com Deus, estão frustradas porque na cabeça deles, Deus lhes fez promessa material e não cumpriu. Lembra do irmão que entrou no meu gabinete? Essa história já contei umas 100 vezes aqui. Isso tem alguns anos e eu me traumatizei com essa palavra porque a mãozinha do menino me traumatizou. Você vai lembrar disso. O cara chega aos 42 anos no meu gabinete, marcou lá o gabinete. Pô, pastor, eu estou muito chateado com Deus, chateado com a vida, estou triste com a igreja, porque Deus me fez um monte de promessas, nenhuma delas se cumpriu. Deus pode fazer uma promessa e não cumprir? Deus pode mentir, pastor? Estou ouvindo. Não, também estou chateado com a igreja, porque eu não consigo emprego, pastor. Os empresários da igreja não dão oportunidade, essa igreja não tem amor, pastor. Eu estou escandalizado com a falta de amor da nossa igreja. Falei, não deve ser da igreja, não é possível que ele não veja o trabalho dessa igreja. Não, porque ninguém estende a mão. E ele foi falando que Deus não é bom, que os irmãos não são bons, os empresários não são bons, que a igreja não tem misericórdia, que a igreja não tem amor, que não sei o quê, que ele está desempregado, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele, quantos anos você tem, irmão? 42 anos. Você se lembra dessa história? Ah, tem 42 anos. Tá. O que você estava fazendo quando você tinha 18 anos? Você estava estudando o quê? Você é formado no quê? Não, eu não me formei não, pastor. Qual a sua profissão? Qual o curso que você fez profissionalizante? Você é técnico? Não, eu também não fiz técnico. Ah, com 18 anos, 19, você não estava nem fazendo faculdade, nem um curso técnico. Não, pô, sabe como é que era, pastor? 18 anos, a mãozinha dele. Estava por aí pegando as menininhas. Essa mãozinha, deu vontade de cortar a mão dele, cara. Como é que era, pastor? 18 anos, está por aí pegando as menininhas? Como é que é? Ah, aos 18 anos você estava pegando as menininhas. Tá, aí você não estudou, você não se formou, você não se profissionalizou. E agora você quer o seu quê? Presidente da Petrobras? Por que isso, pastor? Eu vim aqui para o senhor dar uma moral, o senhor está acabando de me enterrar. Não estou te enterrando, cara. Nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Se você aos 42 anos continuar reclamando como se fosse um moleque de 18, aos 60 você vai estar do mesmo jeito, cara. Se você jogou sua juventude fora, não estudou, não se profissionalizou, vai vender refrigerante no sinal, rapaz. Vai capinar um terreno. Vai ganhar um dinheiro com o que você pode. E para de culpar a vida, o culpado é você, rapaz. O teu presente é resultado da forma como você viveu o teu passado. E se você não mudar o teu presente, você vai repetir no futuro o teu passado. Então não adianta estar aqui reclamando, murmurando. Cai dentro da vida. Mas nós preferimos um milagre. Porque estudar dá muito trabalho, irmão. Estudar retira de nós aquela noitada com a menina, com o menino. Estudar faz a gente acordar de madrugada e dormir de madrugada. Estudar faz olheira em nós. Estudar deprime. Estudar rouba de nós muito lazer, muito prazer. Meus amigos estão todos se divertindo, eu estou aqui estudando. Pois é, irmão, vamos esperar 5 anos, vamos esperar 10 anos, vamos ver onde estarão os da balada e onde você estará. Lembra de Steve Jobs? Ele disse, trata muito bem os nerds da tua turma, porque você corre um sério risco de ser funcionário dele no futuro. Porque eles estão estudando ali, ó, sentado no primeiro banco, 4 olhos, assim, ó, catando tudo. Você está lá atrás jogando bolinha de papel, zoando. Vamos ver onde a gente vai estar daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Quais são as fomes do povo de Deus hoje? A fome é de milagre, a fome é de prosperidade. Um milagre que não plantou e que não precisaria pedir se tivesse estudado. Hoje eu fiquei feliz com a irmãzinha que veio falar aqui comigo. Ela é recém-chegada da nossa igreja e ela está ouvindo palavra de estímulo. Você pode ser um cidadão melhor, você deve estudar, você pode. Ela foi se enchendo dessa palavra e ela diz, pô, será que aos quase 30 ainda posso ser um assistente social? E ela se apaixonou pelo trabalho do ICV e ela foi fazer a faculdade dela, se formou assistente social. No projeto da Escola de Missão Integral, ela fez um projeto chamado Esperança, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. E ela começou um trabalho lá no São João de Meriti, numa zona muito pobre da cidade. Bom, semana passada, ela estava lá na Emerge, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, recebendo o prêmio de trabalho relevante no Rio de Janeiro.
E ela falou, pastor, eu vim agradecer o senhor porque a sua palavra me incentivou, me desafiou. E agora ela começa o mestrado dela no FRJ. Pode aplaudir o senhor pela vida dela. Como é o nome? Sabe quem é de que eu estou falando? Ah, aqui. Ó, além de tudo, é preta, é negra. Pode aplaudir. Está aqui, ó. Eu conquisto. Está lá na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, recebendo lá o prêmio dela lá. E lá ela disse, eu quero agradecer à Igreja Batista Betânia pela relevância. Irmão. Aí. Neguinha. Então, nunca é tarde. Ela poderia estar ali sentadinha. Deus, abre as portas para a tua serva. Eu sou teu servo. Eu traduzo para o surdo-mudo. Irmão. Vai estudar, irmão. Sai daqui hoje, se matricula amanhã no curso. Sai daqui e usa o restinho de força que você tem para que você viva um futuro diferente do teu. O Senhor está dizendo que a fome seria de palavra. Porque as fomes hoje são de prosperidade. A fome hoje é de autoridade. Deus, eu quero autoridade. Eu quero poder. Eu quero unção. Eu quero glória. Para que você quer isso? Para lutar contra os demônios que vêm à igreja. Para ser líder de culto de libertação. Para libertar demônio que vem à igreja. Você já me viu falar sobre esse demônio aqui? Nossos cultos de libertações, nossos cultos de libertação chegam a ser engraçados, irmão. Tem lá um ungidona aí no culto daquela tarde, daquele dia ensolarado, começa todo demônio que está aqui nesse lugar se manifeste e desaloja. E aí daqui a pouco aparece uma lá, torta, do sexo feminino falando com voz de macho. Aí a pessoa vai e traz no púlpito. Qual é o teu nome? Quem te mandou? O que você está fazendo nessa vida? Falta perguntar a profissão, onde é que mora. E está aqui a pessoa toda torta. Depois que tem show pirotécnico, vejam o poder de Deus, igreja, comigo, em nome de Jesus. Tá. Hein? O que foi? Onde estou? Viu como é que Deus é poderoso? Pois é. Mais uma vida liberta. Nós vencemos a batalha contra o diabo. Mas qual o diabo? O diabo que vem à igreja. Irmão, lembra que eu já falei sobre isso aqui? Imagine que você seja um demônio. É só imaginação, viu, irmão? Só imaginação. Vai se manifestar agora, não. Se manifestar, não vai ter glória. A gente tira você, bota lá na salinha. É lá na salinha que você é tratado. Demônio não faz parte de liturgia, nem recebe louvor na igreja. Se ele tenta atrapalhar o culto, tire-o do culto, bota na salinha, lá que cuida dele. Na salinha, ele não faz show pirotécnico, porque ele não tem glória. Ele gosta de glória. Ele gosta de honra. Ele quer tomar o nome e o lugar de Jesus no culto e na celebração. Aqui é de adoração ao Rei dos Reis, não é a diabo. Então, pode manifestar à vontade. Mas não vai ter um segundo do culto para glorificar o teu nome, Satanás. Você sabe disso. Sabe como funciona. E não é raro gente endemoniada, não. É que você não vê. Ele sai batido. Então, eu acho engraçado. A pessoa vem e bota o cara endemoniado aqui, então vencemos a batalha contra o diabo. Mas qual diabo? O diabo que pega uma pessoa. Vamos imaginar, você é um demônio. Se você tivesse o poder de pegar o teu inimigo, por exemplo, teu vizinho que é crente chato, aquele miserento que está do teu lado. Vamos imaginar que você tem poder de pegar o corpo dessa pessoa. Puf, pegou. Está endemoniado. Está neilizado. Pronto. O demônio Neil pegou. Está neilizado. Eu odeio o Tom. Então eu neilizei o Tom. Aí o Tom vai ficar torto pelo Neil. Aí o Neil, que é demônio, pega o Tom, faz o quê? Leva ele para a igreja. Vamos para a igreja, Tom. E mais, eu levo o Tom para a igreja no culto de libertação, que eu vou levar fogo. Se eu tenho poder como demônio de tomar teu corpo, eu levo você para baixo do ônibus, irmão. Se eu tenho poder para pegar teu corpo, eu te jogo de uma passarela. Eu te boto no volante do teu carro e te faço bater de frente com um caminhão. Eu não vou pegar teu corpo e trazer você para a igreja. Agora nós pedimos autoridade a Deus para lutar com um demônio que vem para a igreja. Quando a Bíblia fala de um demônio que tomou Judas, entrou Satanás e Judas, e ele foi tratar com os pretores como prender a Jesus. Ou seja, o demônio pega Judas, não muda a voz dele, não faz botar a mão para trás, mas diz que ele está
diabolizado, porque o Satanás entrou em Judas. E o que Judas foi fazer? Ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Ou seja, um demônio que faz um apóstolo ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Pergunto, existe esse demônio ainda hoje? Mas esse não há problema. A gente está preocupado com o demônio que traz o sujeito. Esse demônio a gente pode chamar quase de irmão. Ô irmão, demônio, seja bem-vindo à nossa igreja. Que você está trazendo mais alguém para cá. A gente tem fome de autoridade. A gente tem fome de experiências catárticas com o Espírito Santo. A gente quer que o Espírito Santo se manifeste para a gente se arrepiar. A gente quer que o Espírito Santo se manifeste para a gente correr, para a gente ver bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, tudo de fogo, fogo para todo lado. A gente diz, o poder de Deus está aqui, ok. E esse poder de Deus serve para quê no teu cotidiano? Te fez um marido melhor? Quando chegou em casa, tua esposa falou assim, poxa, meu filho, a sua boca suja foi queimada por aquele fogo da igreja, acabou. Sua linguagem melhorou. A sua preguiça, meu marido, aquele fogo da igreja queimou. Agora você é homem trabalhador, acorda cedo. Aquele pai inútil, indiferente ao filho, foi queimado naquele fogo da igreja. Que pai maneiro que você é agora. O fogo que você recebeu aqui te fez um pai melhor, uma filha melhor. Teus pais disseram, minha filha, o que aconteceu contigo? Parece que o fogo da igreja acabou com aquela desobediência que você tinha, com aquela marra que você tinha, com aquela ingratidão que você tinha, com aquela birra que você tinha com a tua irmã, com o teu irmão. O que aconteceu contigo? O fogo da igreja queimou. Agora, os fogos da igreja não têm gerado caráter nos que foram queimados. O texto está dizendo, meu irmão, que a fome será da palavra. Porque hoje, lamentavelmente, a multidão pede por um Jesus curandeiro. Agora, pense comigo. Se Jesus é aquele que só cura, para que esse Jesus serve para quem tem saúde? Pastor, eu não tenho doença alguma, eu estou sarado. Eu estou com a gordura regulada no corpo, está tudo certinho. O nutricionista reeducou minha alimentação, está tudo em ordem. Eu fiz exame de sangue ontem, não tem uma taxa fora do lugar. Eu sou um exemplo de saúde. Se Jesus é só curandeiro, para que serve esse Jesus? Se a gente pede um Jesus que enriquece ou dá prosperidade, para que esse Jesus serve se esse cara já está com dinheiro à beça? Não precisa de Jesus os ricos. Se a gente pede um Jesus milagreiro, para que esse Jesus serve se a pessoa foi uma boa gestora de si mesma e viveu pela palavra, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, é um bom cidadão, um bom patrão, um bom empregado? Para que esse Jesus milagreiro serve? Para nada. Quando a gente resume Jesus, ou reduz Jesus a um milagreiro, a um enriquecedor, a um curandeiro, nós estamos excluindo grande parte das suas criaturas da necessidade dele. Por isso que ele diz que a fome será da palavra. Então ele está dizendo, você que tem essas fomes tolas, você verá sua fome mudando. Ele está dizendo, portanto, o seguinte, sabe o que, irmão? Que você vai cansar de milagres. Você vai cansar de prosperidade. Você vai cansar dessa fé que está buscando milagres o tempo inteiro. Dessa loucura de estar em culto todos os dias, às 8, às 10, 12, 14, 18 e 20. De estar montes e vales e jejuns. Esse negócio em busca do poder, da glória, do fogo. Jesus está dizendo, você vai cansar. Porque você vai ter experiências nesse Jesus multifacetado aqui, ali e acolá. E a despeito de ter essas experiências com Deus da riqueza, com Deus do milagre, com Deus da cura, você ainda assim vai se sentir vazio. E aí você vai cansar desse evangelho frenético de mercado e vai ter fome de palavra. E você não vai encontrar diferente daquele que ama a palavra quando ela ainda é possível. Se você é daqueles que amam a palavra, se você é daqueles que se alimentam da palavra, se você é daqueles que buscam o conhecimento da palavra, quando a fome da palavra chegar, você está guardado porque você já está cheio dela, no nome de Jesus. Agora, para essa gente que não tem tempo para a palavra, porque está atrás do Deus milagreiro, não, ele está falando de um tempo terrível. Nossas fomes mudarão. Isso quer dizer que os homens se cansarão desse evangelho que faz de mim um alvo único e não de mim um caminho. Nós vamos nos cansar desse evangelho que muda meu jeito de ir,
mas não muda meu destino desse evangelho que faz do homem um homem próspero, todavia inútil. Por isso que a palavra diz, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E perdidos estão ricos, perdidos estão doentes, perdidos estão saudáveis, perdidos estão os que alcançaram a cura. Ele está dizendo que vai gerar plenitude, é a palavra. É a palavra. Porque a prosperidade você consegue estudando e trabalhando. Cura você consegue se alimentando bem, indo ao médico regularmente, deixando de viver essa vida sedentária. Milagre você não vai precisar, porque você está sob a palavra. É a palavra que gera plenitude. Perceba, a fome será da palavra. Nós nos cansaremos desse frenesi gospel. Acho que já estamos cansados. Segunda coisa que eu compartilho com os irmãos. A fome se dará, a fome da palavra, por causa do descaso para com a palavra. Enviarei fome sobre toda a terra, diz o Senhor Deus. Nem de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de mar em mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, fome, buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Por que Deus faz isso? Porque nós a tivemos por toda a vida e não aproveitamos. Deixa eu mostrar um videozinho para você. Recebeu aí, painel? Olha esse vídeo. Não sei se recebeu ou não, senhor? Não? Mandei por e-mail. Que pena. Deixa eu conferir aqui no... não. Acha aí na internet, no YouTube, a palavra de Deus chegando na Indonésia pela primeira vez. É um videozinho de 3 minutos. Palavra de Deus chegando à Indonésia. Cara, que vídeo emocionante. Os indonésios estão lá na sua realidade tribal e chega um avião com os pacotes da Bíblia Sagrada traduzida na sua língua. E aí, você que vê o vídeo, você vê a alegria com a qual aquela gente pega a palavra e como eles agradecem a Deus pela palavra, pelo cumprimento da promessa. Esse é 10 minutos. Tem um desse aí de 3 minutos. 3 minutos. Procura aí. Ele é menos. Esse mesmo vídeo, só que reduzido. 10 minutos é muito tempo, né? E eles se apegam à palavra assim, com um amor, com uma devoção, com uma gratidão tão grande. Porque eles entendem que recebendo a palavra, você recebe a palavra de Deus, recebe o Deus da palavra e a valoração pela palavra. Eu acho que é esse aí. Leia lá. Volta. Gigit dan kalau ini na, wala, yuksim na, igin kong kiaman. A palavra está chegando. Olha isso.
Ingin upi wanana nana imi yung kiblam nuna buka na yung kumbok neri masyarakat imi yung mapon ni sinap ni imi yung sa ingin ulam upi na ingin ulam niyo neri igin na kikip lawa piyo pertanyaan lama para sengina dan ingin lam nung nene kana kikip pesarok pesingding kayo. As caixas de Bíblia. Ane me yung duna but na ane tot siwa nungi yang opsi nyundi al kita pada waktu ampusin ba nyundi udah app tahu kita me yung di ular ni di sini nyundi udah app nyunna ngiang kangan itu kan sunene me yung di me suka ada sud bisi kubuka me yung di yunene membib siang panune di menak del siang subnene sembib no tinggal ulam neo. Eles celebraram a chegada da palavra de Deus por mais de um mês. E a reverência com a qual eles tocavam no livro. Porque Deus escolheu entre as nações quais os povos que ele colocaria a sua palavra, e mesmo que a palavra tenha chegado só em 2010, ontem, portanto, ele está dizendo, Senhor, se a tua palavra chegou até nós, é porque a nossa nação foi eleita pelo Senhor. E quando eu vejo testemunhos como esse, no Google está cheio de exemplos. A Bíblia chegando na China, as pessoas chorando, as pessoas desmaiando de alegria porque a palavra chegou. Nós temos a palavra na nossa mão, nós temos a palavra traduzida há 200 anos. E nós não damos valor à palavra. Nós tratamos a palavra com o maior descaso que a gente poderia produzir. E porque nós tratamos a palavra com descaso, o que nós temos na vida? O assombroso silêncio de Deus. O assombroso, o angustiante silêncio de Deus. E aí nós vemos o tempo todo gente dizendo, pastor, ora por mim, eu preciso saber qual a vontade de Deus. Por que Deus não fala comigo? Quando a gente diz por que Deus não fala comigo, nós estamos querendo que Deus use alguém e fale para nós assim, ó, tete a tete. Quando o Senhor está dizendo, você quer me ouvir? Leia a minha palavra. Ninguém vive o angustioso silêncio de Deus se tem contato com a sua palavra todo dia. Quando você lê a palavra, essa palavra vai entrando em você. Você imagina que ela não está produzindo o efeito necessário, mas ela está tatuando você. Ela está como um mosaico colando na tua alma e formatando a tua alma, blindando a tua alma. Quando o momento da angústia chega, a palavra pode não estar na tua mão aberta, mas essa palavra começa a sair de você, ela deixa de ser, logos passa a ser rema. E você começa a ver o saber de Deus saindo nas tuas posturas, nas tuas decisões, e você passa pelo vale da sombra da morte e diz, meu Deus, de onde que veio esse saber? Como que eu pude ter agido dessa forma? Como é que eu posso saber disso? Ah, você não sabe como sabe? É porque você está na palavra há muito tempo, essa palavra está colada, ela se confunde com você,
E quando você precisa dela, ela exala. Ela vai saindo e vai iluminando o teu caminho. Ela é lâmpada para os teus pés. Você diz, meu Deus, não há saída. Daqui a pouco você está saindo. Quando você percebe, você já saiu do laço do passarinho. Diz, meu Deus, como é que eu fiz isso? Palavra. É a palavra que você não está pregando verbalmente, como eu estou dizendo aqui, mas ela vai sendo praticada pela tua vida no teu cotidiano. Agora, se eu não tenho contato com a palavra, eu trato dela com descaso, o que sobra no tempo da angústia é angústia. A gente lida com multidão e a gente vê alguns membros amados, queridos, passando por angústias, percalços, dissoluções e dores. E a postura de alguns me causa tanto espanto. Não me escandaliza não, porque acho que não há nada que o ser humano possa fazer que me escandalize não. Mas eu fico pensando, meu Deus, tanto tempo ouvindo a palavra e agora no tempo da angústia age dessa forma. Para onde foi a palavra que ouviu por tantos anos? Parece que a postura revela que nunca teve contato com ela, porque descaso. Por isso, quando a Bíblia diz que eu enviarei fome sobre a terra, a fome virá, não é porque Deus não tem prazer em falar, é porque Deus está vendo que eu estou lançando pérolas a porcos. E ele diz, não lanceis pérolas a porcos. Então ele está dizendo, vai chegar um tempo que a fome vai ser geral, porque nós, de forma geral, desprezaremos a sua palavra. E ele está dizendo, por causa do desprezo pela palavra, a vida se tornará insuportável. Agora, por que o povo da palavra trata a palavra com tanto descaso? Eu dou duas suposições. Salmo 119, 67 diz assim, antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Ele está dizendo, a gente trata a palavra com descaso porque nosso coração se extraviou. Antes de ser afligido, eu me extraviava. Agora, guarda a tua palavra. Ele está dizendo, o que me livra do desvio? Do meu coração se extraviar, se deformar, se perder? É a palavra. E por que a gente então não está na palavra? Porque o nosso coração se desviou. Nosso corpo está aqui, nossa mente em parte está aqui, mas nós estamos naquela palavra de Isaías, o meu povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele fala dessa desconexão entre o que nós parecemos ser e o que somos. Entre o exterior e o interior. Nossa cabeça está aqui, nosso corpo está aqui, mas nosso coração está longe. Nosso coração se extraviou, nós perdemos coração. Por isso que Provérbios diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Se ele diz que eu tenho que guardar coração, ele está dizendo, o coração se perde. Nós somos uma geração de servos sem coração. Talvez isso justifique tanta maldade, tanta violência, tanta indiferença. Perdemos o coração. Por isso nós tratamos com descaso a palavra. Por que nós tratamos com descaso a palavra? Por causa do que diz o 119, 162. Regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Eu me regozijo na palavra como quem achou grande despojo, como quem encontrou uma fonte. Nós não valorizamos a palavra, tratamos com descaso, porque nossas fontes de alegria mudaram. Não é Deus mais a nossa alegria. E como você já me ouviu falar aqui, nos afastarmos de Deus é muito fácil. É muito fácil. Por que é fácil a gente se extraviar? Por que é fácil nós abandonarmos a Deus? Sabe por quê? Porque dele nós somos livres, verdadeiramente livres. Se você vira as costas para Deus, Deus não vai jogar um laço no teu pescoço. Não, tu não vai a lugar nenhum. Vai ficar aqui me servindo, me adorando. Vou te obrigar a ler minha palavra, me servir, desenvolver os teus dons e talentos e cumprir aquilo para o que você nasceu. Não, se você escolhe viver longe de Deus, Deus respeita a tua decisão. Então, eu me afasto fácil de Deus, porque nele eu sou livre. Agora, por que é quase impossível voltar para Ele? Porque do pecado eu sou escravo. Quando eu tento voltar para Deus, está aí em você como potência. Eu quero voltar. Eu tenho muita vontade de voltar para o altar. Eu tenho muita vontade de voltar a servir, a adorar o Senhor. Mas você não consegue mais. Está preso no pecado. Está preso no mundo. Sabe que está perdido. Sabe que está longe de Deus. Sabe que precisa voltar. Sabe por que nasceu. Você sabe, mas não consegue. Por quê? Me afastar de Deus é fácil, porque nele eu sou livre. Voltar para Ele é complicado, porque do pecado eu sou escravo.
Por que eu me torno escravo, me afasto? Porque meu coração se extraviou, eu deixei a palavra, fui atrás de milagre, fui atrás de riqueza, fui atrás de prosperidade, fui atrás de cura, deixei a palavra. Não tinha tempo para a palavra, minhas fontes de alegria mudaram. Nossas fontes mudam fácil porque nós somos livres em Deus. Como é comum ver uma mulher que achou um homem esquecer de Deus. A fonte dela agora é o homem. Quantos homens acham uma mulher e a fonte não é mais Deus, é a nova mulher. Aí a relação não é abençoadora. Por quê? O meu casamento com este homem foi também o símbolo do meu divórcio de Deus. O meu relacionamento com essa mulher foi também o símbolo do meu divórcio com Deus. Eu arrumo um emprego, estou ganhando bem, não tenho mais tempo para Deus e para a igreja. A minha bênção chamada emprego é também o símbolo do meu divórcio de Deus. Então, a perda com o teu ganho é muito maior. Melhor era quando você não tinha esse homem ou essa mulher ou esse emprego. Porque sem o emprego, com Deus, a tua perda é menor. Mas com o teu emprego, com esse homem, com essa mulher, a tua perda é pior. Então você se entrega a um amor que te fez divorciar-se de Deus e não sabe que você está produzindo a pior desgraça na tua vida. Às vezes tu casou com um anjo, mas porque você se divorciou de Deus para viver esse amor, você passa a não prestar para esse anjo. Porque quando ele se apaixonou por você, se apaixonou por você exatamente por causa daquilo que você era na presença de Deus. Quando você se afasta da presença de Deus, é gerado em você um outro ser que não é aquele pelo qual ele se apaixonou. Aí você estraga a sua própria vida, autossabotagem. Deus, por que meu relacionamento não deu certo? Porque você não é aquele por quem ele se apaixonou. Se apaixonou de você por causa daquele que você era na presença de Deus. Aquele que você é com Deus, porque você sem Deus é outro. Aí a gente vê essa epidemia de divórcios. Essas relações humanas que só fazem mal, são tóxicas, peçonhentas. Por que Deus? Porque Deus não está nisso. A fome será de palavra, então a gente tem que se apegar à palavra. Termino minha palavra. A fome é de palavra, a fome é por causa do descaso pela palavra. E o texto terceiro dá a entender que tal fome jamais será saciada. Isso aqui é terrível. Deus tenha misericórdia de nós. Andarão errante de mar em mar. Então ele está dizendo, eu tenho fome de palavra, olha só. E estou andando errante. Eu tenho fome da palavra, ou seja, minhas fomes são espirituais. Eu tenho fome de Deus, mas ele está dizendo, ainda assim eu vou andar errante. E diz mais, para todos os lados, ou seja, não há lugar onde eu esteja que eu consiga acertar. Eu vou ser um erro ambulante. Eu vou ser um equívoco existencial. E ele diz, esse equívoco no qual você se torna, não tem cura, porque você não vai achar a palavra. Aí ele diz que as virgens e os mancebos desmaiarão de sede. Ou seja, nem os mais fortes encontrarão sentido na vida. Porque não encontrarão palavra. Essa palavra é grave demais para mim. Se a minha fome não pode mais ser saciada, então ele está dizendo, seria um tempo de silêncio divino. Se você acha que não consegue achar Deus hoje, espere até amanhã. Imagine essa geração de hoje, por exemplo, sem Deus. Com Deus, olha no que a gente está se transformando. A gente está empurrando Deus para fora da vida. A gente está colocando o reino lá no final. Estamos nos carnificando. Ao invés de irmos nos santificando, estamos nos carnificando. E aí, carnificados, nós nos transformamos nisso que nós somos. Que não conseguimos mais conexão de amor. Nossa relação humana é de medo. O que a gente sente pelo outro é medo.
O que a gente sente é desconfiança, a gente não acredita em mais ninguém. Portanto, nós não temos mais conexões que geram plenitude. Então, a solidão nos é imposta. Solidão imposta, condenados à solidão, porque nossas conexões não geram mais plenitude, porque nós não confiamos no outro. Você está no meio da multidão sozinho. Você está nessa tribo, pula para aquela, você não acha conexão. Você se sente um cidadão de outro mundo. Você não consegue conexão de vida, vital. E a solidão nos é imposta. Por quê? Silêncio divino, que é o que nos capacita para conviver, viver com. Então o texto também fala do quê? De uma angústia humana sem precedentes. E para mim, a epidemia suicídio revela isso. Aqui sentada no meio dessa multidão, existem centenas de vocês que já pensaram em dar cabo da vida várias vezes. Porque acham que a vida já não vale mais. Ele fala, portanto, do quê? De uma apostasia coletiva. Ele está dizendo que a experiência com o divino, com Deus, seria algo raro entre os homens. O amor esfriou, a iniquidade entrou, o amor esfriou, Deus é amor, então nossa conexão não é mais de amor, nossa conexão é de ferro afiando ferro. À medida que o ferro afia o ferro da faca, faz com que ela se torne uma faca muito amolada. Mas cada amolada que a faca passa, ela vai afinando, ela vai perdendo consistência, ela vai inexistindo. À medida que ela se torna competente, ela vai sumindo. Quanto mais competente, menos vida. Ao invés de se multiplicar e da vida jorrar dela, ela vai se amolando ferro com ferro. E eles vão se provocando a própria inexistência, a própria extinção. Nós, seres humanos, ao invés de nos nossos relacionamentos melhorarmos um ao outro, nos melhorarmos, nós vamos provocando a nossa própria extinção. Nós estamos, coletivamente falando, vivendo um suicídio sem precedente na história da humanidade, porque você me ouviu falar que desde março está lá registrado no mapa da violência do Brasil 2015, 59.627 homicídios em 2015, 60 mil homicídios no ano, 165 por dia. 10% dos homicídios do planeta aconteceram aqui nesse país. Se somar todas as mortes em todas as guerras do mundo, não dá o que aconteceu de morte no Brasil no ano passado. E quando a gente está diante de um homicídio, nós falamos homicídio porque nós falamos individualmente. João matou Maria. Isso é um suicídio, isso é um homicídio. Mas quando a gente fala de raça, é um ser humano matando outro ser humano. Quando o ser humano mata ser humano, o que nós estamos vendo é suicídio. A raça está se suicidando, um matando ao outro. Matei fulano, estou extinguindo a minha raça. Matei cicrana, estou extinguindo a minha raça. Cicrano me matou, a raça está se extinguindo. A nossa relação é de autoextinção. Por quê, pastor? A ausência de palavra. Como Gênesis diz que pela palavra criou Deus, é pela palavra que tudo é criado. Haverá um tempo de silêncio divino, não haverá mais vida, portanto criação. O que sobra é morte e autoextinção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele fala, portanto, de um tempo de angústia coletiva. E ele diz assim, veja, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, olha só a pergunta do Cristo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Você sabe qual é a resposta? Possivelmente não. Porque nós estamos em estado de extinção. A fé inexistiria. Portanto, o que nós viveríamos, iniquidade endêmica pelo esfriamento do amor. Então, meu irmão, nós somos o povo da palavra. E é pela palavra que nós nos sustentamos. O alicerce da nossa vida é a palavra. Um prédio, a casa espiritual na qual nos tornamos pela palavra. A nossa vida é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, gerada pela palavra. A fé que vence o mundo é gerada pela palavra. A fé que me liga ao divino e que me mantém de pé é gerado pela palavra. O caminho que eu construo e que Deus autentica é construído e Deus autentica pela palavra. É tudo pela palavra. Se eu tiro a palavra, o que sobra é isso.
o nada. Se a gente vive por isso, corpo, estética, finito, perdemos a razão para viver mesmo. São 32 suicídios por dia. Sendo que em 2014 eram 30, 2013 eram 28, 2012 eram 25. E o suicídio não para de aumentar. E o Senhor está dizendo, essa fome que vai mudar em nós, vai produzir ausências de vida sem precedentes. E pior do que a morte, a ausência da vida. E que Deus tenha misericórdia de nós. Então a minha oração, com essa palavra, pastor, o que o senhor pretende com essa palavra? Gerar em você consciência. Consciência de que você precisa voltar para a palavra. De que eu preciso mergulhar mais na palavra. De que nós precisamos valorizar a palavra. Porque a fome vem, e se ela vier e nós estivermos saciados, nela nós estamos guardados no nome de Jesus. Nós estaremos blindados para a fome que vem e já começou. Porque a palavra de Deus, dizem os apóstolos, é o nosso alimento. A tua palavra é o nosso alimento. E é o que Jesus quem diz, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus, que não para de falar e ainda fala, te abençoe não com palavra, mas com fome por ela. Porque se você ainda tem fome dela, hoje ainda você a encontra. E a minha oração é que Deus te dê muita fome. Porque se você tiver muita fome, você receberá muita palavra. E recebendo muita palavra, não passará necessidade quando as fomes vierem. A tua vida será vida viva até o final da vida. No nome de Jesus, você não morrerá antes da morte chegar. Para a glória do Senhor. Vamos aplaudi-lo e vamos adorar o seu nome.